A paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, convido por gentileza que todos venham abrir suas Bíblias no livro de Esther, no seu capítulo 6 e no seu versículo 1. Esther, capítulo 6 e versículo 1. Glórias a Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele tem falado aos nossos corações, desde os louvores do hino da harpa, as palavras já aqui já lida, os louvores dos departamentos. Deus tem falado com certeza também no seu coração, desde o momento que você se colocou de pé para estar vindo à casa do Senhor para adorá-lo. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Somente aqui, por enquanto. Nós conhecemos esse texto, igreja, e nós vemos aqui, como já lemos, o rei então perde o sono. Eu fico pensando, e às vezes até viajando demais, tanta coisa o rei poderia fazer quando perdeu o sono. Justamente pediu para pegar o livro das crônicas. Poderia fazer tanta coisa. Trouxeram-lhe a ele o livro das crônicas. Pois bem, o livro nas mãos ali. Tanta coisa poderia ser lido. Tanta coisa. Justamente ali aonde Mardoqueu livrou o rei das mãos de Teres e Bigtã. Aí Deus começa a trabalhar de uma forma tremenda na nossa vida, porque se a gente parar para pensar, há tantas pessoas que Deus poderia fazer alguma coisa, aí Deus escolheu eu e você. Há tanta coisa que Deus poderia estar movendo, que a gente mesmo pede para Deus mover, mas Deus escolheu a mim e a você. Aí o rei pega e diz: quem está lá no pátio? Amã. E nós sabemos que Amã tinha preparado a forca para Mardoqueu. Simplesmente, talvez, por não gostar de Mardoqueu, ficava simplesmente sentadinho à porta do rei, não incomodava ninguém. Mas aquilo deixava Amã irado. Sabe por que o inimigo tenta destruir as nossas vidas? Porque nós continuamos ali dia a dia, sol a sol, noite a noite, lágrima a lágrima, sentadinhos aos pés do nosso Deus, não desistindo de caminhar, não desistindo. Aí o inimigo vê um negócio desse, ele fica mais endiabrado do que ele já é, fica mais doido do que ele já é. Aí é onde ele tenta de todas as maneiras tirar a minha e a sua salvação. Aí então o rei fala: então chama Mardoqueu, chama Amã. Chamaram Amã. Aí o rei chega a Amã e diz: Amã, o que devo eu fazer para o homem no qual eu me agrado? Irmão, é Bíblia. E eu gosto sempre de imaginar o quanto talvez se, eu acho que a armadura de Amã ficou pequena para ele, porque o tanto que deve ter estufado. É comigo o negócio. Aquele sorriso que não vai nem na orelha, vai na nuca. Aí, não, rei. Sabe o que o senhor tem que fazer para o homem ao qual o senhor se agrada? Porque quando muda até a voz, Pega as suas vestes reais, manda pôr nele. Pega a sua coroa, manda colocar nele. Pega o seu cavalo real, manda ele subir ao cavalo. Pegue um dos príncipes, dos mais importantes,
e manda puxar o cavalo com esse homem sentado em cima pelas ruas da cidade, gritando, dizendo que este homem é o qual o rei se agrada. Aí, imagina comigo aí, o rei olhando para Amã com um sorriso, porque teve uma resposta tremenda da pergunta que fez. Então, Amã, faça tudo isso com meu servo Mardoqueu. Aleluia! Aí Amã vai lá, põe veste, põe coroa, monta no cavalo, puxa a Mardoqueu pelas ruas, gritando que ele era o homem de acordo com o qual Deus, o rei, se agradava dele. Deus honra aquele homem. Acontece tudo isso. Aí você vê no mesmo capítulo 6, lá no versículo 12, dizendo assim: depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Mardoqueu foi honrado, foi abençoado, mas nem por isso ele começou a andar. Eu sou o homem de acordo com o grado do rei, o rei me ama. Não, ele voltou lá para o lugarzinho dele sentadinho. Deus me abençoa, Deus abençoa você, Deus abençoa os obreiros, mas sabe por que essa bênção chega? É porque Deus sabe que vai ser abençoado e nós vamos continuar no mesmo lugar de adoração, no mesmo lugar aos pés do rei, aos pés de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que nós só somos abençoados, porque é aos pés de Deus que as bênçãos chegam ao teu povo, chega à tua igreja. É lindo. Você vê aí, a gente lembra Abacuque, capítulo 3, versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me esconderei. Não. Não, todavia eu exaltarei no Deus da minha salvação. O cristão não se esconde, ele não desiste, mas ele exalta a Deus todos os dias da sua vida. Aí alguém pode virar para você e falar assim: mas está lá, o senhor leu aí ainda, quer dizer que não aconteceu. Mas daí você vai lá para o livro de Jó e lê dos primeiros capítulos que Jó perdeu 3.000 ovelhas, perdeu 3.000 camelos, perdeu 500 juntas de boi, perdeu 500 jumentas, perdeu a sua casa, perdeu a sua fazenda, perdeu seus negócios, perdeu a sua saúde, perdeu seus filhos. E no capítulo 19, versículo 25, você encontra Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Irmão, então é tendo ou não tendo, o negócio é não deixar de crer no Deus Altíssimo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Aleluia. Permaneça no lugar certo, que Deus vai te honrar mais do que já está te honrando. Deus vai te abençoar mais do que já está te abençoando, porque aqueles que estão aos pés do nosso Deus não perde, só ganha. E eu agradeço essa oportunidade.